Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje o convidado que vai discutir comigo e com vocês aqui no Espaço Heráclito vai nos transportar de volta à Rússia. E por que eu digo de volta? Porque o convidado de hoje, que eu vou apresentar já para vocês, bateu muito papo comigo enquanto eu vivi em Moscou. Ele já estava lá mais tempo do que eu, ficou depois mais tempo, eu fui embora em abril de 2009, ele permaneceu lá por um tempo ainda, deu aulas na MGU, que é a Universidade Estatal ali de Moscou, ele vai falar sobre isso para nós, e nós conversamos muito sobre uma série de questões que inclusive apontam para fatores que vêm ocorrendo na sociedade russa da contemporaneidade, de hoje com Putin. Eu vou apresentar a vocês, e hoje o programa vai ser extremamente vinculado a essas questões da Rússia. Por quê? Como vocês sabem, antes de nós iniciarmos o debate do Espaço Heráclito, eu sempre procuro apresentar autores de obras para formar um corpus aqui em diálogo com vocês, telespectadores do Espaço Heráclito. E hoje, pessoal, eu quero apresentar para vocês essa antologia do pensamento crítico russo, que está marcada aqui no período de 1802 a 1901, ou seja, está cobrindo ali a totalidade do século XIX e o comecinho ali do século XX, que foi organizada por ele, que é colega do nosso convidado de hoje aqui, que eu vou apresentar logo a vocês. Ela foi organizada pelo professor Bruno Barreto Gomide, que já esteve aqui no Espaço Heráclito, já esteve presente aqui no Espaço Heráclito, já debateu num programa chamado Tensões e Configurações da Literatura Russa. Ele esteve presente para conversar conosco sobre isso, e ele foi organizador dessa antologia do pensamento crítico russa, que, se eu não me engano, foi lançada no fim do ano passado pela editora 34 aqui de São Paulo. Pessoal, vocês poderiam me dizer, mas qual o sentido dessa antologia do pensamento crítico russo? Eu já comentei aqui com vocês, especialmente no programa ao qual esteve presente o professor Bruno Gomide, que o século XIX russo, o Zolotoy Viek, como eles falam, o século de ouro da literatura russa, tem uma peculiaridade fundamental em relação aos demais países, por exemplo, da Europa Ocidental. É bom frisar que, a partir da Revolução Francesa, as monarquias europeias foram sendo varridas da Europa. E é interessante pensar que a onda imperialista napoleônica, que resulta do caráter republicano da Revolução Francesa, se trouxe, por um lado, essa noção imperialista de domínio das nações, por outro, procurava varrer a tradição monárquico-feudal. Tradição monárquico-feudal que na Rússia só seria efetivamente posta abaixo com a Revolução de 1917. O século XIX russo oscila em função dos czares com relação à força da censura. Houve um certo liberalismo em determinados momentos e houve recrudescimento, períodos de maior distensão e períodos de recrudescimento. Mas a censura é algo onipresente. E nesse sentido, a literatura russa ocupava uma posição sui generis nesse concerto de debates profundamente encarniçados sobre o destino que a Rússia deveria dar ao seu devir histórico. As escolas tradicionais dos eslavófilos, mas claro que isso é sempre uma simplificação na medida em que existem uma série de subtendências dentro dessas macro-tendências assim nomeadas. Mas os eslavófilos que pensariam mais num sentido da Rússia com um devir próprio, um devir mais calcado na sua própria história. E os ocidentalistas que buscavam ali uma tentativa de encaminhamento da Rússia para as reformas modernizantes que haviam ocorrido ali no Ocidente desde o marco da Revolução Industrial e, politicamente, da Revolução Francesa. Muito bem, a literatura, dada essa censura, era um mecanismo fundamental de debate esópico, ou seja, nas entrelinhas, de uma série de questões políticas, econômicas, filosóficas e sociais que não poderiam ser debatidas abertamente naquele contexto de censura. Contexto que acabava fazendo com que vários escritores e vários intelectuais, vários membros da inteligência,
que ali não estava voltada propriamente, não se tratava, se nós falarmos hoje da intelectualidade universitária, professores intelectuais envolvidos com pesquisa, ali, pessoal, a gente está falando de debates intelectuais que estavam voltados para uma prática, para uma aplicação efetiva de transformação do curso da história russa. E, nesse sentido, quando vocês leem esse grande autor, sobre o qual venho discorrendo há bastante tempo, que é o Dostoiévski, vocês percebem uma congregação, não só nele, mas peculiarmente nele, e também no Tolstói, e nos demais autores do século de ouro da literatura russa ali, o século XIX, vocês percebem uma grande congregação temática, de maneira que os tipos, as personagens, apontam para tensões que eram debatidas amplamente naquilo que era chamado de revistas grossas. Boa parte dos romances dos escritores ali eram publicados em partes durante a periodicidade dessas revistas. O próprio Dostoiévski foi editor de duas revistas, a Vremya, o Tempo, e o Savremienik, o Contemporâneo. Eram duas revistas das quais ele foi editor, isso sem mencionar as revistas para as quais ele colaborava. Então, essa contextualização, essa antologia do pensamento crítico russo aqui, é fundamental para quem quiser, não só para o público mais especializado na literatura russa, mas para quem quiser entender esse contexto de efervescência político-social e artística, a meu ver, praticamente sem paralelo na história da humanidade. Porque o grau de densidade social, de debate, de participação nesses debates, que iam mudar o curso da história russa na próxima geração sobre a qual a gente vai falar no debate de hoje, era fundamental. Eu quero ler um trecho aqui, como vocês sabem, eu sempre leio trechos aqui das obras que eu apresento. Eu quero ler um trecho para vocês de um ensaio do qual, em grande medida, eu discordo, de cujas premissas eu discordo, mas que é muito interessante para pensar a relação do Dostoiévski com a expressão política, com uma expressão ética. Esse ensaio foi escrito pelo Mikhailovsky, que era um crítico literário, vejam vocês, para dar uma expressão, para exemplificar essa questão de fusão das esferas políticas e estéticas de debate. Ele era um crítico que avaliava obras artísticas por um prisma que era mediado pela estética, mas que em grande medida retomava pontos políticos sociais no debate. E aqui, nesse ensaio chamado Um Talento Cruel, e eu vou ler um trecho dele para vocês agora, ele vem debatendo essa noção de que o Dostoiévski teria vinculações com o sadismo, com uma noção de apresentar uma identificação ao longo de sua obra, e sobretudo em algumas obras que ele pontua, por exemplo, como Memórias do Subsolo, uma identificação com a figura do carrasco. Isso daria um debate, eu tenho vontade de escrever bastante sobre isso a contento, mas eu quero ler para vocês um trecho para vocês sentirem a verve dessas discussões. Então, eu começo aqui lendo o Mikhailovsky, e se vocês me perguntarem quem foi o Mikhailovsky, é interessante que houve uma tendência da esquerda russa, do populismo russo, que se eu não me engano, está mais radicada ali a partir da década de 70 do século XIX, que se vinculava às discussões do marxismo, porém, com uma peculiaridade russa, essas sínteses russas entre a fermentação de ideias no Ocidente e o seu desenvolvimento mais autóctone na Rússia, era muito interessante. Então vejam vocês, enquanto o marxismo no Ocidente tinha uma matriz industrial muito forte, na Rússia o populismo buscava embasar as discussões políticos sociais sobre a comuna russa, sobre a base campesina. Essa peculiaridade russa, esse ornitorrinco, esse mamífero que bota ovos, é interessante e o Mikhailovsky está próximo dessa corrente. Leamos agora um trecho desse ensaio sobre no qual ele vai discorrer sobre Dostoiévski. Vamos aqui. Antes de qualquer coisa, é necessário notar que crueldade e martírio sempre ocuparam Dostoiévski, justamente por sua capacidade de sedução, pelo fato de o martírio, de certa forma, possuir alguma voluptuosidade. E derramam-se em grande número por suas novelas e contos menores, às vezes em observações extremamente sutis. Como novela e contos menores, eu vou citar alguns que ele coloca aqui, como Gente Pobre, O Duplo, O Senhor Prahartin, Um Romance em 9 Cartas, A Senhoria, Um Coração Fraco. Eles não são tão conhecidos do público brasileiro aqui. Continuemos. Podem-se ver exemplos disso
ao longo das obras. Sua mera citação poderia encher páginas inteiras, sobretudo se também os retirarmos não apenas dos pormenores iniciais de Dostoiévski, mas também das suas obras tardias, quando em sua fantasia criativa surgiu a imagem de Nikolai Stavrogin, que é um dos protagonistas de Os Demônios, que, abre aspas para o Stavrogin, acreditava não haver nenhuma diferença entre a beleza de um ato voluptuoso e selvagem e a de uma proeza qualquer, ainda que fosse o sacrifício de uma vida pela humanidade, encontrando em ambos uma beleza coincidente e um prazer semelhante. No entanto, sem tocar nas grandes obras tardias de Dostoiévski, isso, a meu ver, é um problema desse ensaio, mas continuemos com a sequência da argumentação do Mikhailovsky, veremos magníficos exemplos do entendimento e interesse do escritor, expressos em suas representações de atos torturantes e sentimentos cruéis. Evidentemente, o artista é sempre um artista ao se interessar e procurar compreender um assunto. Para ele, o livro sideral é cristalino, com ele fala a onda do mar. E embora no livro sideral dificilmente esteja escrito algo sobre a crueldade, o martírio e o mal, e a onda do mar não fale sobre isso, uma vez que essas coisas existem e representam um papel importante na vida humana, o artista deve se interessar por elas e procurar compreendê-las. Deve, aliás, é um pouco forte. Platão expulsou de sua república ideal o poeta especialmente hábil em imitar e capaz de assumir uma infinidade de formas diferentes. Isso aqui é muito importante, eu comento já já. Platão compreendeu a grandeza do artista e propôs adorná-lo com uma coroa de ramos e banhá-lo em mirra, mas a despeito da famosa versatilidade do espírito antigo, enxotou-o da república com base na incompatibilidade de algumas ocupações em uma só pessoa. Nós certamente não exigimos tamanha estreiteza e especialização da criação poética. Ao contrário, quanto mais vasto é o artista, quanto mais cordas da alma humana ele dedilha, tanto mais caro ele nos é. Mas não é possível exigir de um poeta que represente com a mesma força e verdade as sensações de um lobo devorando uma ovelha e as de uma ovelha sendo devorada por um lobo. Alguma dessas duas citações lhe será mais próxima e interessante e necessariamente repercutirá no seu trabalho. Para a gente fechar aqui e começar um debate com o nosso convidado de hoje, e desdobramentos dessa discussão podem chegar ao nosso debate, que vai mais para as primeiras décadas do século XX, esse exemplo que o Mikhailovsky usa do lobo e da ovelha, obviamente que não é gratuito, sobretudo em se tratando de Dostoiévski. O lobo e a ovelha são figuras cristãs e fazem parte de parábolas do Cristo. Aqui, o Mikhailovsky está trazendo uma questão de posicionamento. Num primeiro momento, ele mostra que a polissemia é fundamental para a arte. Que o artista que consegue captar as mais diversas irradiações do real teria uma possibilidade de, inclusive, complexificá-lo. Mas o interessante é pensar que aquilo que o Mikhailovsky critica ao Dostoiévski viria a ser um molde do tratamento da revolução, do tratamento que a revolução daria para a arte. É interessante que ele diga, depois na sequência do ensaio, que o Dostoiévski teria uma vinculação, ele, Dostoiévski, o homem Dostoiévski, ou o artista Dostoiévski, com o Carrasco. Me parece, como alguém que estuda Dostoiévski, que, ao invés de nós fazermos uma associação direta, eu não quero aqui dizer que não poderia haver traços de sadismo, como o próprio Freud vai dizer na personalidade de Dostoiévski. A minha questão é pensar a arte num devir histórico, e nesse sentido, quanto mais o real possa ser captado em todas as suas nuances, mais ele pode contribuir, inclusive, para a crítica que seria reificada pela Revolução. A gente vai falar sobre isso. Por quê? Quem é que se tornou Carrasco? Foram os libertadores da humanidade? Foi o Dostoiévski que percebeu características de atavismo que não seriam transformadas
num cálculo, num plano quinquenal pela Revolução? E aí, essa tentativa de planificar, para usar os termos do homem do subsolo, essa tentativa de planificar o homem redundaria em autoritarismo e arbitrariedade? Isso está presente nas reflexões do Dostoiévski antes de Stalin. Então é interessante pensar as reflexões do Mikhailovsky ali em fins do século XIX, tendo também em vista que o Dostoiévski era um profeta histórico. Eu não digo profeta no sentido metafísico, mas alguém que refletia sobre as derivações lógico-práticas da história. E que percebia que havia uma série de campos autoritários do pensamento de esquerda que poderiam fazer com que esse pensamento redundasse em arbitrariedade, em gulag, por exemplo. O Mikhailov cita aqui o Stavrogin, que seria o super-homem dostoiévskiano nos Demônios. As barbaridades que o Stavrogin cometeu, em alguma medida, são uma piada perto do complexo administrativo industrial racionalizado dos expurgos stalinistas. Então, eu recomendo profundamente esse ensaio do Mikhailovsky, que faz parte, que se chama Um Talento Cruel, e faz parte da antologia do pensamento crítico russo. E aí, antes de eu apresentar o convidado de hoje para vocês, eu menciono aqui o último ensaio dessa antologia, que se chama A Imortalidade como Privilégio dos Super-Homens, que é um ensaio de 1901, do Nikolai Fyodorov, que foi traduzido por ele, que é professor de literatura russa da Faculdade de Letras da USP, meu amigo, inclusive que nós estivemos juntos lá em Moscou, o Mário Ramos. Tudo bom, Mário? Tudo bom, Fábio. Mário, eu quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. E Mário, eu falei aqui para os telespectadores que nós ali tomamos vodka em Moscou, conversamos em Moscou. E Mário... Num pequeno apartamento soviético. Pois é, uma série de peculiaridades. Mário, eu me lembro muito bem de uma conversa nossa, só para contextualizar, pessoal, eu vivi na Rússia entre abril de 2008 e abril de 2009. O Mário já estava lá e não era a primeira vez que você estava em Moscou. Não era a primeira vez, eu já estive em 98. Pois é, e você me contou aquela vez, essa é a minha pergunta inicial para você. Você me contou aquela vez, em 98, a crise na Rússia era seríssima. Se eu não me engano, era o Yeltsin à época. Era o Yeltsin. E a Rússia ainda não havia se levantado da derrocada da União Soviética. Sim. E você tinha falado à época que a máfia, em grande medida, garantia a segurança das ruas, que havia uma série de uma caoticidade muito forte. Você pode traçar para nós um panorama dessa sua estada, dessas suas duas estadas na Rússia, Mário? Olha, eu peguei dois momentos muito diferentes, né, em presença na Rússia. Um desses momentos, então, foi em 98, quando estava acontecendo uma crise econômica muito forte no governo do Yeltsin, né? Eu me lembro que eram filas e filas de gente trocando dólares nas ruas para no dia seguinte vender novamente, e esse câmbio era manipulado o tempo todo. E, enfim, existia ali um problema de criminalidade ainda grande, coisas que depois, quando eu fui à Rússia em 2005, meus alunos que eram muito jovens, que em 98 ainda eram pré-adolescentes, mal entendiam quando eu falava para eles, olha, eu vi situações como prostitutas no centro de Moscou, se escondendo da neve, do frio, sob as passagens, né, da Tverskaya, que é a rua principal ali do centro, e eles estranharam aquilo. Não, você viu mesmo isso? E parecia que estávamos falando de outro mundo, de outro planeta. Então aquela Rússia que eu peguei, que tinha muito problema de criminalidade, que tinha ainda muito domínio da máfia, que depois gerou, um tema que gerou muitos filmes durante o início dos anos 2000. Filmes já que retratavam o período duro dos anos 90, no final dos anos 90, o período de crise, né? Mostrando um pouco desse domínio da criminalidade. Tem algum filme que você se lembra? Que você existe um filme que eu acho que nem sei se veio ao Brasil, mas que tem como, se veio não tem como traduzir o título, que é Jmurki. Jmurki chama assim. É uma paródia de um estilo um pouco à la Tarantino, que conta a história de 3 ou 4 mafiosos em São Petersburgo, se eu não me engano, e que tentam administrar seus crimes e seus ganhos dentre os comerciantes locais. Você se lembra o nome do diretor, Mário? Eu não lembro o diretor. Eu me lembro que o Nikita Mikhalkov, que é o famoso Nikita Mikhalkov do Sol Enganador, trabalha no filme, isso eu me lembro claramente. E no Jmurki é interessante porque a máfia domina, uma série de assassinatos, com muito humor, tratado com muito humor, toda a história. Um estilo muito retro, né, para eles, nos anos 2000, retornando ao fim da União Soviética.
E no final do filme, há um momento em que se percebe que não há mais espaço para aqueles mafiosos. E então a personagem do Nikita Mikhalkov, que é o maior dos mafiosos, que controla os menores, o espectador se pergunta onde foi parar a personagem. Termina o filme com uma cena dele de terno e a janela, ao fundo da janela, as torres da Catedral de São Basílio. Então fica subentendido que ele foi para a Duma. Ele está no Kremlin, ele está na Duma. Ele está na Duma, que é o prédio do Congresso, do parlamento russo. Então, quer dizer, a máfia... Foi institucionalizada. Exato, ela deu um salto, né? Porque o filme no final dá um salto para os anos 2000. Isso é interessante, então, Mariel. Eu me lembro, pessoal, de uma conversa, eu estava falando com o Mário isso antes do nosso debate ter início, quando a gente estava tomando um café. Ali você trouxe uma imagem que ficou marcada para mim. Quando eu estava lá e quando a gente conversou, era o Medvedev, mas não é nem a boca pequena, a boca grande se falava que ele é um fantoche do Putin, que ele simplesmente estava ali. Nós aqui no Brasil usamos essa expressão para inglês ver, ali no russo para ocidental ver, né? Ou foi a manutenção do regime Putin por mais 4 anos. Só para dizer que houve alternância. Exato. E eu me lembro de você dizer que você teria visto outdoors na época retomando símbolos soviéticos, sem qualquer sentido de igualdade social, mas para retomar o nacionalismo. Talvez símbolos uma forma típica do símbolo soviético, eu via na época, muitos cartazes, eu já estava morando lá, né? Mas que para exaltar um certo tipo de nacionalismo, né? de poder nacional, né? que os russos chamam muito de tirar a Rússia, né? Tentativa de tirar os joelhos da Rússia do chão. Tá. Então, a forma daqueles cartazes lembrava muito a dos cartazes soviéticos, né? E a gente pode ver, a gente não é esse o nosso ponto de debate, mas como esse contexto está muito candente agora da ocupação da Crimeia pelas tropas russas, daria para a gente perceber nessa retomada um sentido teleológico do Putin em resgatar a Rússia como grande potência imperial, já ali naquele momento de retomada, de crescimento econômico, com a venda do gás e de armamentos? Você veria isso? Eu veria, acho que claramente como um processo, né, que já vinha sendo, que teve vários passos, inclusive, né? Eu cheguei à Rússia logo depois do atentado à escola. Nossa, na região terrível, sul, com mais de 300 mortos, se não estou enganado. Horrível, crianças mortas e tudo. E naquele momento... Foi na região da Chechênia ali ou não? Eu acho que foi na República acima da Chechênia, na Ossétia, eu acho. Tá. Onde houve a guerra em 2008 ali. Isso, que é uma república com uma condição um pouco especial, ela é autônoma, mas segue a administração do Kremlin. Ela é autônoma, mas controlada por Moscou, uma coisa assim. Que é o que me parece que pode acontecer com a Crimeia também, né? Se não for para anexação direta. Né? Mas era ali ali começa um processo que já estava em andamento, mas ali ele ganha força, esse processo, me parece, de tentativa de retomada desse projeto expansionista, né? Um pouco imperialista também, da Rússia, que vai tentando manter o seu quintal, né? A sua zona de poder. Né? Então isso acontece ali, depois acontece com a Geórgia, nos conflitos com a Geórgia, a invasão da Geórgia, né? E parece culminar nesse momento com a situação da Ucrânia e da Crimeia, né? na Rússia, que é uma condição mais especial, já que entra nos planos expansionistas, mas também é uma região de maioria russa, né? Que já fora da Rússia e já foi doada à Ucrânia no passado e depois agora pode ser retomada, deve ser retomada, não sei como é que vai ser. Nós estamos no calor dos fatos, né? Do momento, né? Então não sei o que vai acontecer, mas sim, me parece que já estava muito claro, já estava muito claro esse processo lá no início da administração do Putin, né? De retomar essa Rússia forte e capaz de abarcar, né? Todos os povos da região, de ser um centro, um polo para esses povos econômicos. Olha, pessoal, o Mário fez uma contextualização histórica aqui para nós, até de experiências que ele trouxe, e já retomando, depois do nosso intervalo que vai ser feito agora, a gente vai pegar e saber por que ele teve em Moscou, com quem ele trabalha, ele é professor de literatura russa na USP, e ele vai falar com qual autor ele trabalhou durante o doutorado, e a gente vai fazer uma discussão retomando alguns pontos dessa crítica do Mikhailovsky ao Dostoiévski, sobre a qual eu falei no início do programa,
Logo após o intervalo, então, a gente faz um break aqui de 2 minutinhos e a gente já volta já para discutir, continuar discutindo questões da literatura russa com o professor Mário Ramos, da Faculdade de Letras da USP. Até daqui a pouco, pessoal.